Então, hoje eu quero falar sobre a santificação bíblica. Dá só um feedback aqui sobre a santificação bíblica. A Bíblia diz lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um dos aspectos da nossa salvação, tanto no sentido objetivo, isto é, do ponto de vista de Deus, como um dom de Deus, como subjetivo, a saber, a salvação na experiência humana, você pode experimentá-la. A santificação bíblica também abrange tanto a separação do mal, quanto a dedicação a Deus para sua posse e uso. Aí nós temos 1 Tessalonicenses 5:23 e Romanos 12:1, cada um é uma referência. Quando a gente entende que a santificação bíblica, ela abrange tanto a separação do mal, como a dedicação a Deus para sua posse e uso, você vai ver o que o Tiago diz, né? Que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Então é necessário fazer. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:23? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo que isso aqui é algo interessante, o qual nós precisamos entender. E aqui em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto que parte de alguém que tem raciocínio, que pode dar o melhor para Deus, oferecer o melhor. A santidade também é uma qualidade intrínseca de Deus. Quando a gente vê lá no Antigo Testamento, a gente pode notar aqui no capítulo 15 e no versículo 15 e 11 de Êxodo, a palavra de Deus diz assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Ninguém se equipara, isso é algo intrínseco, está ligado à natureza do próprio Deus. Quando a gente vê aqui no livro de Levíticos 11 e o verso 11 e 45, a palavra de Deus diz assim: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santo, porque eu sou santo. Se você olhar 1 Pedro 1:15-16, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Olhar isso e entender isso é de capital importância para a vida da igreja, porque se Deus é santo, qual o nível de santidade que Ele espera de nós? Igual o dele, do mesmo jeito. Pastor, isso é difícil, mas não é impossível. Outra coisa importante aqui, que é para seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que não verá? Porque santidade faz parte do DNA de Deus, tem que fazer parte do nosso DNA também.
E quando a gente olha aqui em Provérbios 9, 10, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. O que nos faz evitar de pecar? O temor do Senhor, a prudência, tá? Outra coisa importante aqui, a santificação e o crente. Primeiro, a santificação e o crente, ela faz parte da vontade de Deus para o crente. Faz parte da vontade de Deus para o crente. Se eu preciso ser santo, porque Deus quer que eu seja santo, faz parte da vontade dele para mim. E a partir do momento que eu tenho esta consciência, tudo muda. Aqui em 1 Tessalonicenses 4:7, a palavra de Deus diz assim, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Tá? O 3 também, né? O 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmão, qual que é a vontade de Deus? É que a gente seja santo, é que a gente esteja atendendo, que somente em o crente viver uma vida santificada já está prestando um inestimável serviço à obra do Senhor. Por quê? Porque a santificação é uma pregação, você sabia disso? Às vezes o que nós somos fala muito mais do que o que falamos. A outra coisa importante aqui, Deus cuidou da nossa santificação antes mesmo da existência do homem. E se a gente olha aqui o texto da palavra de Deus escrito aqui em Efésios 1:4, a gente vai entender o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Gente, quando você for orar, ora esse versículo. Nós fomos elegidos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmão. E entender isso é muito bom. Deus preparou tudo para nós. Outra coisa importante aqui, o Senhor Jesus morreu para isso, para que nós fôssemos santos, para que vivêssemos em harmonia a caráter do que ele viveu. Aqui Hebreus 12 e 14, aliás, Hebreus 13 e 12, a palavra de Deus nos diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele derramou o sangue dele fora da porta, para que nós pudéssemos ser santos. Aleluia, glória a Jesus. E quando a gente olha a oração dominical aqui do Senhor Jesus, a oração sacerdotal dele, no capítulo 17 de João, eu quero ler do 17 ao 19: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Que coisa maravilhosa, né? Viver isso é maravilhoso. Aí vem também a importância e a seriedade da santificação. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E em 2 Tessalonicenses 2,14, a palavra de Deus diz assim: para que pelo nosso evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, é para a gente viver no mesmo nível de glória que ele viveu. Aleluia. Deus nos chamou para isso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E quando a gente abre a Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 2, a palavra de Deus diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor aqui é dono, proprietário, quem manda, quem banca, quem cuida, quem sustenta, quem protege, quem dirige, quem orienta, quem ensina, né? A outra coisa importante aqui, que a gente ainda pode ver, Romanos 1,7, aqui o apóstolo Paulo, ele vai também dar aqui um feedback nesse quesito. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. E quando a gente olha 1 Pedro 1,15-16, como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E para fechar, hoje, que essa mensagem está sendo anunciada, 10/2/2026, hoje é necessário nós sermos santos. Hoje em dia, santificação é exatamente na santificação que o diabo concentra seus ataques nas fileiras do Senhor. O inimigo não quer que você seja santo, porque sendo santo você vai cumprir a vontade de Deus. Não é possível você ser santo sem apartar-se do pecado, da imundícia, da podridão. Que Deus em Cristo, nesta noite, abençoe você, todos que vão ouvir esta mensagem da palavra de Deus, que escorremos no seguinte tema: a santificação bíblica. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.